Seichonoye, o primeiro item que nós aprendemos, normas fundamentais, é agradecer. Então, quando as pessoas vêm pela primeira vez, ao falarmos muito obrigado, tem gente que fala nada, não, agradeça também. Não é? É para que nós possamos desenvolver o sentimento de gratidão. Não é simplesmente falar obrigado igual um papagaio. O sentimento de gratidão, ele é muitíssimo importante, porque é o sentimento que Jesus Cristo demonstrou muitas vezes, quando ele dizia, ó Pai, graças te dou. Então esse sentimento de gratidão, analisem a palavra gratidão, vem de gratitud, latim, e espanhol também fala gratitud. E gratitud vem de graça, a graça aí. Por isso que as pessoas, quando estão com sérios problemas, experimentem agradecer 10.000 vezes por dia. Obrigado, 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 obrigado. No começo sai aquele obrigado quadrado, obrigado, obrigado, mas na medida que você vai pronunciando, vai desenvolvendo um sentimento dentro de você. Enquanto estiver no racional, não acontece nada. Mas a partir do momento que chega no emocional, e você começa a analisar. Muito obrigado. Reclama da vida? Agradeça. Você não mora no Iraque, você não mora na Venezuela, você não está morando no Haiti, você não está morando na Síria. Aliás, quantas pessoas estão refugiando? Então as pessoas crescem de quantos motivos existem para agradecermos e a vida dela não melhora porque ela só sabe reclamar. O sentimento de insatisfação na realidade, diz o mestre, é sentimento de ingratidão. Ingratidão para tantas coisas que nós recebemos e reclamar pelo que nós não temos. Então isso daí, na realidade, é pura ingratidão. Então nós não podemos manifestar isso. Quando nós começarmos a analisar aquele provérbio chinês, eu reclamava que não tinha sapatos, até o dia que eu vi um homem que não tinha 2 pés. Então, agradeça que você tem pés, agradeça por tudo. Não é? Então vamos ao detalhe, estava vendo aqui, eu já tinha lido, mas lido por cima, superficialmente, o prefácio que meu genro e minha filha escreveram. Comecei a analisá-lo, falei, meu Deus, quem estava inspirado eram eles. Então o trecho que diz assim, ao lê-lo, referindo-se ao livro, ao lê-lo, somos envolvidos pelo amor e sabedoria, em que fica evidente a inspiração divina durante toda a leitura. Isso realmente acontece, quando nós estamos com o propósito de ajudar o próximo, vem a inspiração, vem a ajuda. Então não somos nós quem fazemos as nossas obras, e realmente vem a ajuda de Deus, vem a ajuda do mundo celestial, desde que nós estejamos em sintonia com eles. Mas não é somente nós, todas as pessoas têm essa orientação. Só que de vez em quando nós não ouvimos. Vem aquela voz que diz, não é esse o caminho, melhor é outro. Mas nós seguimos o ego, seguimos o caminho do ego. E não ouvimos e deixamos de lado aquela orientação que é divina. E quando realmente nós passamos a agir, como diz aqui, envolvidos pelo amor e sabedoria, é aí que nós vamos resolver os problemas. Quando Cristo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas virão de acréscimo, eu gosto muito de citar essa frase, porque há muitas pessoas que decoraram, mas não analisaram. Buscar o reino de Deus, a sua justiça, é entender o que é a justiça de Deus. Deus não castiga. Se Deus não castiga, então o que é essa lei, essa justiça? Quando nós estamos de acordo com a lei, nós estamos sem problema com a justiça. Se nós formos a algum país e nós não cumprimos a regra, a lei do país, nós teremos problema com a justiça. E qual é a lei de Deus? Se Deus é amor, o caminho é manifestar o amor. Por isso que, quando você estiver em dúvida, que decisão a tomar, siga o caminho do amor. Não tem erro, siga o caminho do amor e não do ego. E não de qual a vantagem que eu levo. Isso é coisa do ego, coisa do egoísmo. Mas quando você manifesta o amor, consequentemente as coisas vão mudar. Por quê? Nesse livro eu menciono a lei da causa e efeito, que é a lei do karma. E a lei do karma, o povo sabe, todo mundo sabe, quem planta colhe, quem confere será ferido. É a lei do karma. Então nós somos regidos por essa lei. Então diante dessa situação, quem quer melhorar a sua vida, quem quer sair do seu problema, pense em fazer o bem ao próximo. Principalmente as pessoas que sofrem de depressão.
não estão pensando em ajudar o próximo, só estão pensando em si. E quando ela comete um erro, vem aquele sentimento de culpa e ela entra em parafuso. Isso que se chama depressão. Mas quando ela procura sair desse estado do eu, da casquinha do ego, para beneficiar o próximo, as coisas começam a mudar. Por quê? O karma, conforme menciona aqui, nós criamos pelo pensamento, pela fala e pela ação. O sentimento que nós registramos, qual é o sentimento que você registra quando alguém lhe agradece, quando você fica feliz porque ajudou alguém? É um sentimento bom. Mas se você fala alguma coisa indevidamente, qual é o sentimento que você registra? De tristeza, de decepção consigo mesmo. E muitas vezes você passa o tempo, passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, de repente você nota que você está triste. Mas por que eu estou triste? Porque eu fiz alguém triste, porque não deixei alguém feliz. Isso contraria o nosso Deus interior, contraria a nossa natureza. Então são detalhes que muitas vezes as pessoas não param para analisar. Então, e movido e influenciado pela qual a vantagem que eu levo, ela simplesmente avança, sem pensar nos outros. E continuando, diz o seguinte: por meio de relatos de adeptos da Seichunoye, citações do mestre Masaru Taniguchi, citações bíblicas de grandes filósofos, personalidades, este livro nos leva a repensar o direcionamento da nossa vida e a descobrir de forma simples e profunda as ferramentas corretas, as leis que devemos utilizar para transformar a nossa vida e, consequentemente, obter um futuro sem amarras. Sem amarras. Eu achei muito bonito, muito interessante o que eles escreveram. Porque quem que nos amarra? Deus não é. Então somos nós mesmos. Né? Somos nós mesmos que nos amarramos com sentimento de culpa. Movidos pela ideia do pecado, pela consciência do pecado, aquele sentimento de culpa passa a nos atormentar. É aquilo que está na Sutra Sagrada. São dores criadas na nossa própria mente, sofridas pela nossa própria mente. Então as pessoas buscam inconscientemente uma compensação que é uma autopunição. Primeiro a pessoa faz o auto-julgamento. O ser humano gosta de julgar. Se ele não julga outras pessoas, julga a si próprio também. E sabendo que a pessoa cometeu um erro, ou se essa pessoa foi a própria pessoa, ela já busca uma autocondenação. Depois vem a autopunição. E o extremo, autodestruição, que é o suicídio. Por isso que o apóstolo Paulo disse, o estipêndio, o ponto culminante do pecado é a morte. A morte porque as pessoas buscam uma autodestruição. Pessoas que odeiam os pais, muitos não percebem, mas enchem de coisas e piercing. Uma vez eu estava vendo no Discovery, um rapaz que tinha mais de 200 piercing. Ele disse que se não colocasse aquelas quantidades, ele se suicidaria. Mas, na verdade, conforme disse Karl Menninger, que escreveu O Homem contra Si Próprio, são pessoas que muitas vezes vão criando doenças, e essas doenças, ou então essas autoagressões, são suicídios parciais. Então veja como o ser humano vai agredindo a si próprio. E muitas pessoas que não amam seus pais, agridem a si próprio, porque o presente que ganham dos pais é o corpo carnal. Inconscientemente ela começa a agir contra a sua própria pessoa. E esse sentimento é que nós temos que nos purificar. E quando nós começamos a entender que nós não somos filho do pecado, não somos fruto do pecado, mas que nós somos uma sublime vida de Deus, uma vida sublime, perfeita, pura e imaculada, é assim que Deus nos criou. Mas as pessoas se apegam ao erro que ela cometeu, se apegam e buscam uma autopunição. Isso que destrói a própria vida. E quando começam a analisar, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo? Mas a consequência é tudo da forma errada como ela está vivendo. Amor e sabedoria. Esse amor e sabedoria são 2 pontos importantes. E sabedoria não é uma coisa que nós adquirimos somente ouvindo, lendo, mas praticando. Praticando é que nós vamos adquirir sabedoria. Enquanto nós não praticarmos, disse Veterini, Verdade da Vida, volume 9, aquele espírito grandioso que transmitiu a verdade, transmitiu as leis espirituais, através de uma médium, chamada Heine, isso em 1912, e que ela transmitiu para o Sr. Cornei. Médium, porque médium é meio, fica no meio entre um ser que está no mundo espiritual
e uma pessoa que está na terra. Está no meio, ela ouve e transmite. Mas esses médiums, a médium que era Heine, não é o médium que incorpora, mas ela era médium que ficava em estado de hipnose, que ela ouvia, recebia as instruções do seu veterino e transmitia para o senhor Corneille. Então, dentro dessas palavras, dessa sabedoria, um espírito muito grandioso, que era o seu veterino, que nunca mais se reencarnou, e nós aprendemos muitas coisas. E muitas coisas que ele falou estão aqui nesse livro. Aí mais adiante diz o seguinte, aí já são palavras que eu escrevi. Se formos tratados com frieza, é devido à frieza com que tratamos alguém. Ou seja, Seitonei ensina as verdades, disse Cristo disse, conhecereis a verdade vos libertará. E a Seitonei ensina que duas grandes verdades, vertical e horizontal. A verdade vertical e a horizontal. A verdade vertical, exatamente aquilo que minha filha e meu genro escreveram, é necessidade de repensar. Tem gente que vive no automático, mas não para analisar e repensar, analisar, procurar entender, degustar, não é comer igual ao porco, mas degustar a verdade. Francis Bacon, que nasceu em 1561, mais ou menos, foi nessa época que o Brasil foi descoberto. Então ele disse, livros devem ser lidos, entendidos, mastigados, saboreados. Não é simplesmente ler racionalmente. O livro da Seitonei separa, analisa, repensa, e nesse momento você começa a identificar e descobrir algumas coisas. E aqui diz, se formos tratados com frieza, é devido à frieza com que tratamos alguém ou devido à nossa mente que deve estar fria e sombria. E o mestre Masaru Taniguchi escreveu o seguinte, se você se sente triste porque as pessoas o tratam com frieza, é preciso examinar a si próprio. Descobrir a causa. Com certeza, descobrirá que você mesmo tem dentro de si algo frio e sombrio que impede os outros de se aproximarem de você. Você pode não falar, mas você pensa. Você pensa, mas o outro capta, porque as mentes se comunicam. Todos, sem exceção, já passou por uma situação. Você tirou da minha boca, você falou o que eu pensei, e isso mostra que as mentes se comunicam. Como as mentes se comunicam, por isso que o nosso pensamento é captado pela outra pessoa. E eis o motivo porque Cristo disse, se você olhar cobiçando uma mulher, você já cometeu adultério, só de pensar, porque é um karma do pensamento. E se nós estamos dessa forma, por exemplo, sendo tratado com frieza, ao invés de culpar, brigar, é aquilo que a Seitonei ensina, que o mestre fala, faça uma introspecção. Não busque fora, busque dentro de você. Busque dentro de você. Faça uma autoanálise. Você não está sendo igual? Ou você não está deixando alguém, ignorando alguém? Você não está faltando amor a determinada pessoa? Será que não é isso que está acontecendo? Não é? Então, tudo é projeção da mente. Tudo é projeção da mente. A pessoa não percebe. Seitonei, por exemplo, a Seitonei explica que a nossa coluna é o eixo do nosso corpo. E cada vértebra corresponde a uma geração. Então, quando chega mais ou menos no meio da coluna, pessoas que têm sérias dores no meio da coluna, falta de gratidão aos pais. Mas à medida que vai avançando, vai ficando mais para cima, então estão ligados aos nossos antepassados. E realmente isso é verdade, porque aqui se menciona o caso do senhor Lourenço Mir, na Argentina, quando estive lá, uma ocasião, fui várias vezes, mas uma delas, ele estava um pouco triste, muito abatido, ele disse, professor, eu tenho uma neta que nasceu recentemente, e ela nasceu com um problema sério na cabeça, muito sério. Nasceu pontiaguda, a parte superior, e a equipe médica que analisaram, disseram que ela dificilmente terá condições de vida. E afetou a parte da moleira. Então eu disse, senhor Lourenço, tem algum antepassado da sua neta que morreu com um problema na cabeça. Um choque na cabeça. Ele chegou em casa, era casado com uma brasileira, e contou para a sua esposa. E ela disse, é verdade,
Meu pai morreu em 1939, no Rio de Janeiro, num acidente de trabalho, a cabeça dele ficou no meio da prensa, prensada, e morreu esmagado, a cabeça ficou esmagada. Então ele puseram em prática tudo que eu falei, e essa neta, mudando totalmente o diagnóstico, né, mudando todo aquele parecer dos médicos, não é que os médicos tenham errado, os médicos não erraram, mas realmente fisicamente é isso que estava acontecendo. Mas, quando começaram a orar para o sogro do seu Lourenço, pai da esposa, e visitar o túmulo dele, então a cabeça dela foi ficando normal, natural. Então aqui nós vamos percebendo que a Seitiana explica, a verdade, dentro do nosso dia a dia, aquilo que acontece conosco, projeção da nossa mente, algumas doenças psicossomáticas, mas tem casos que são influências espirituais. E nessas influências espirituais, mencionado aqui no livro, que existem espíritos que sofrem, e os descendentes começam a captar esse pedido de socorro. Não é que os antepassados estão provocando o sofrimento, é o desespero desses antepassados que estão pedindo socorro. E muitos deles não sabem que morreram, não tem ideia de que morreram, principalmente pessoas que ainda não estavam no estado espiritual elevado, morreram tragicamente, então ficam meio perdidinhos. O estágio que estava não muito elevado é um espírito que não tem muita consciência dos fatos. E ficam perambulando até que pedem socorro. No caso desse caso que eu mencionei da Argentina, hoje a moça está com 26, 27 anos, totalmente curada, e mostra realmente quando nós passamos a manifestar o que é amor. Então, amor e sabedoria são pontos importantes, fundamentais no nosso dia a dia. Às vezes a pessoa, dentro da sabedoria, dentro da falta de sabedoria, é que ela começa a cometer erros. E esses erros que levam as pessoas a sofrerem. Mais adiante, dentro da lei da causa e efeito, quem planta, colhe. Quem confere o fere, confere o será ferido. Acho que muitos já leram. Então, coloquei aqui uns fatos reais ocorridos no Brasil. E ladrão reclama que falta policiamento. Isso aconteceu lá em Maringá, em 2007. Ele assaltou, depois foi assaltado. Ele falou, falta policiamento. Mas ele foi vítima. Por que foi vítima? Quem planta, colhe. Quem tem em mente assaltar, vai ser assaltado. Então, nós vamos entendendo que a lei da causa e efeito não é castigo. É simplesmente uma reação de uma ação que nós cometemos. É uma colheita daquilo que nós plantamos. Deus não castiga ninguém. Então, é através da lei da causa e efeito, através da lei do karma, que nós vamos aprendendo a ser responsáveis pelos nossos atos. Sabemos que se nós plantarmos, nós vamos colher, então qual é o caminho? Manifestar amor ao próximo. Por isso que o caminho é amor ao próximo, não é? Esse é o caminho. Mas nem sempre as pessoas seguem o caminho do amor. Por exemplo, casos que ocorrem normalmente, às vezes no dia a dia, a gente nota o seguinte, né? Cristo disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então eu menciono essa parte. Muitas pessoas carregam o crucifixo dizendo, sou cristão, mas não praticam nada do que Cristo ensinou. E qual foi a primeira frase que Jesus Cristo falou no Sermão da Montanha? Vendo a multidão se aproximando, ele abrindo a boca os ensinava, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia tem várias traduções. E uma delas é exatamente esta frase de Jesus Cristo, coincide com a explicação da Seitianoia. Bem-aventurados os pobres de espírito, e uma das Bíblias diz, bem-aventurados os humildes, que deles é o reino dos céus. Espírito pobre de orgulho. Mas no dia a dia, quantos casais, quando discutem, ficam uma semana sem se conversar?
10 dias, 15 dias. Só no bilhetinho, só no bilhetinho. O que é o ego, né? O ego, a pessoa fica presa ao ego, esquece de pôr em prática. E Cristo mostrou que o ego não é o caminho, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Humildemente ele lavou os pés dos seus discípulos. E as pessoas querem, não, era que veio falar comigo. Então, ainda muitas estão sustentadas no ego, na vaidade, na arrogância. E não é esse o caminho, né? Por isso que, quando nós manifestarmos a simplicidade, as coisas começam a mudar. E dentro do nosso dia a dia, se você começa a entender que a lei da causa e efeito, quem planta, colhe. Então, à medida que nós formos fazendo bem ao próximo, nós estamos fazendo para quem? Para nós mesmos, né? Para nós mesmos. Mas isso é uma coisa que nós temos que desenvolver, esse hábito de fazer isso. Desenvolver o hábito de não causar problema para o próximo. Desenvolver mais a sensibilidade. Tem pessoas que não têm sensibilidade. Você vê no metrô, está fazendo uma coisa, e de repente dá cotovelada aqui, dá cotovelada ali. Falta de sensibilidade se não está incomodando a outra pessoa, né? Liga o celular, fica está vendo um vídeo alto, mas está incomodando o outro. Não percebe que aquilo está incomodando. E aquela falta de respeito, muitas vezes, para o próximo. Te vê assim na estrada, o pessoal toma cerveja e joga, a lata fora. Guarda, né? Nós, quando estivemos na última vez no Japão, começamos a analisar. Você não vê lixeira na rua, mas você não vê lixo no chão. Mas você vê lixo aonde? O pessoal põe o lixo no bolso e depois joga em casa, joga no lixo. Mas não joga na rua. Então, esse respeito ao amor ao próximo é uma coisa que já é educada, ensinada desde a tenra idade. Quando teve aquela Copa do Mundo no Brasil, muitos noticiários dos torcedores japoneses que estavam limpando. Realmente, nós, como brasileiros, temos que aprender com eles também. Não é verdade? Aprender, não somente nesse detalhe, mas certos costumes, hábitos, aprender com aquelas pessoas, não somente os japoneses, mas também com aquelas pessoas que manifestam o bom senso, a educação, e hoje em dia estão se esquecendo dessa parte, estão ignorando, muitos pais não estão ensinando, passam na frente das pessoas, não pedem licença, não fala bom dia, não agradece. Então, isso daí é uma coisa que nós estamos perdendo. E não custa nada, não é verdade? E outro detalhe também que eu menciono aqui, você está sempre, quem tem sempre azar com o chefe, muda de departamento, muda de empresa, sempre problema com o chefe, sempre problema com o chefe. O problema não é o chefe, não. É você que ainda tem conflito com seus pais. E você projeta no chefe o ressentimento que você tem com seus pais. Então, normalmente, pessoas que têm assim, em regra geral, têm problemas de enxaqueca, nervo ciático, as mulheres cólicas menstruais, está lá no inconsciente, escondidinho lá no inconsciente, no vasto inconsciente, né? O porão que Freud falava, o porão, a casa que nós habitamos, a parte da casa que nós habitamos, a sala, a cozinha, corresponde ao consciente. Mas as casas antigas tinham um porão. E no porão, o que nós encontrávamos? Velharias, coisas que nós não lembrávamos que tínhamos esquecido. E o fato de esquecer é uma coisa que muitas pessoas se enganam. Tem gente que fala, não, eu já perdoei, eu já esqueci. Esquecer não significa perdoar. Esquecimento não significa perdoar. Tanto assim que está citado aqui o livro, no caso do relato da senhora Jaci Botelho. Ela sofria de fortes dores no couro cabeludo, mau odor, uma doença no couro cabeludo que ela passava vergonha, 30 e poucos anos sofrendo com aquele mau odor que saía do couro cabeludo. Médico nenhum conseguia curar. E ela lavava a cabeça antes de ir para o médico, e o médico ainda não pegava na mão assim, né? Pegava assim, olhava assim de longe com uma espátula assim. Tanto o mau odor que saía. Mas cabeça é a parte superior do nosso corpo. E quem tem problema na cabeça tem problema com os superiores. Esse problema significa falta de harmonia. Reconciliar.
Mas não é pensar, ou falar, já perdoei. Não. Quando Pedro perguntou para Cristo, tá bom, 7, Cristo, não, Pedrinho, 7 não dá nem para o cheiro. Mas eu digo 70 vezes 7. Perdoar, perdoar, perdoar. É assim que nós aprendemos tabuada. Repetindo, repetindo, repetindo. É assim que nós vamos conseguir perdoar. Ok? Muito obrigado. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado.